Imaginem a seguinte situação. A pessoa compra um carro elétrico de última geração, investe lá centenas de milhares de reais, né? Uma verdadeira nave espacial estacionada na garagem. Aham. O sonho de muita gente hoje em dia. Exato. Mas aí, na hora de usar o veículo no dia a dia, a pessoa descobre que a melhor ferramenta para manter tudo rodando, tipo achar rota, gerenciar a manutenção, a melhor ferramenta não foi feita por um batalhão de engenheiros lá na sede da montadora. Pois é, não veio do outro lado do mundo. Não mesmo. Foi desenvolvida por motoristas comuns, sabe? Gente se ajudando pela tela de um celular. E, bom, beleza. Vamos destrinchar isso na nossa análise de hoje. Com certeza. É uma inversão de poder muito curiosa dentro do mercado automotivo. Total. E o nosso mergulho profundo hoje vai focar exatamente nisso. O material que a gente tem na mesa é a transcrição de uma demonstração bem detalhada do My Car Assist. E, para dar um contexto, é um sistema que cresceu muito rápido. Muito. Para quem nos ouve, talvez não conheça, é um web app, fica lá no endereço mycarassist.com.br e acabou virando assim uma plataforma absolutamente indispensável para quem tem veículos da GWM, a Great Wall Motors. E é interessante porque o material mostra como esse sistema independente entrou em cena e basicamente dominou o espaço. Eles preencheram todas aquelas lacunas, sabe? Aqueles buracos que o aplicativo oficial da própria montadora simplesmente deixa. Sim, e a nossa missão nessa sessão é justamente entender isso. Como é que uma iniciativa que começou do zero conseguiu criar um ecossistema digital tão completo? A gente está falando de coisas que vão desde planejar rota elétrica até criar uma comunidade incrivelmente ativa. E olha, é um estudo de caso muito revelador sobre como a tecnologia de consumo funciona hoje. Porque o que é fascinante aqui é observar o comportamento de um sistema corporativo rígido, batendo de frente com a agilidade de desenvolvedores independentes, né? É uma briga de Davi e Golias, de certa forma. Exatamente. Quando a infraestrutura de uma gigante automotiva opera, ela tem um ciclo de atualizações muito lento. É engessado por burocracia global. E aí a inteligência coletiva ocupa esse vácuo com uma velocidade e uma precisão, diga-se de passagem, impressionante. E pelo que eu vi no material, não é só um agregador de links, né? De jeito nenhum. O que a gente vai dissecar aqui é um ambiente desenhado para resolver atritos diários. Eles usam uma mistura muito refinada de utilidade prática com engenharia comportamental. E acho que o maior desses atritos, a maior dor de cabeça para quem adere aos eletrificados é a famosa ansiedade de autonomia, aquele pânico puro de ver a bateria caindo e não fazer a menor ideia de onde colocar o carro na tomada. Esse é o obstáculo número 1 da adoção dos elétricos. E o aplicativo ataca isso de frente, logo na camada gratuita. Ele funciona tipo um canivete suíço para essa ansiedade. E um detalhe técnico da fonte que me chamou a atenção foi a arquitetura. Sendo um web app, ele é multiplataforma. Sim, o que significa que não prende ninguém a uma loja de aplicativos oficiais da Apple ou do Google. Exato. Roda liso no navegador do PC, na tela grande de um iPad e no celular, a pessoa simplesmente adiciona um atalho na tela inicial e ele funciona igualzinho a um app nativo. Sem consumir armazenamento pesado, o que é ótimo. Aham. E lá dentro, na busca gratuita de eletropostos, eles colocaram filtros muito espertos de raio de distância. Tipo, se a bateria está piscando no vermelho, a pessoa busca carregadores no raio de 1 quilômetro. Uma busca de emergência mesmo. Isso. Agora, se for um planejamento mais tranquilo para o fim de semana, dá para colocar 5 quilômetros ou até 50 quilômetros para uma viagem regional. E dá até para filtrar se o carregador é rápido ou semi-rápido. O que faz toda a diferença quando se está na estrada e o tempo é curto. E aí, com um clique só, ele exporta o destino direto para o Waze ou para o Google Maps. E para viagens longas, tem um planejador de rotas que já mostra as paradas no caminho. Mas olha, eu preciso fazer um papel de advogada do diabo aqui. Manda. Tem um problema crítico nessa lógica. Essa base de dados é alimentada também pelos próprios usuários. O crowdsourcing. Aí eu fico pensando, se o carro tá com a bateria no limite numa rodovia deserta, confiar num ponto que um usuário marcou no mapa não é perigoso? É o medo de chegar lá e o carregador tá quebrado, né? Ou nem existir. Tipo, se a informação for falsa, o carro fica a pé no meio do nada.
Isso não é um risco gigantesco comparado a usar um GPS nativo da montadora, que em tese tem validação técnica? Olha, essa dúvida é perfeitamente natural. A nossa intuição sempre diz que um sistema oficial com o carimbo de uma multinacional é mais seguro. Pois é, parece mais garantido. Mas a realidade no asfalto mostra exatamente o oposto. Se a gente conectar isso ao panorama atual da infraestrutura, essas grandes empresas de mapas têm ciclos de validação muito demorados. Eles demoram meses para atualizar, né? Exatamente. Elas mapeiam o mundo por satélite, dependem de contratos. Então imagina que um supermercado lá no interior resolveu colocar 2 carregadores na garagem hoje. Tá. Até a burocracia do mapa global validar, categorizar e liberar isso no sistema oficial, meses se passaram. O crowdsourcing elimina essa latência completamente. Ah, porque quem mora ali já coloca na hora. Bingo! O motorista que passou no supermercado de manhã insere o ponto no My Car Assist à tarde. Então, a colaboração coletiva não é uma falha de segurança. Na verdade, ela é a salvação atual. É um mecanismo que garante precisão em tempo real. A massa de usuários corrige os dados muito mais rápido do que qualquer equipe corporativa. Pensando por esse lado, a agilidade de quem está dirigindo vence a burocracia da multinacional. A verdade da rua é imediata, né? Sem dúvida. Mas, beleza. A navegação resolve o problema de chegar ao destino. Só que quando o carro entra na garagem, a necessidade muda completamente. A urgência da estrada passa e entra a rotina de cuidar do bem. Que é outro desafio gigantesco. Exato. E o que a transcrição mostra é que esse app pegou aquele velho caderninho de anotações que ficava sujo no porta-luvas e transformou numa rede social gamificada. E uma central de análise de dados bem poderosa. Muito. Eles têm um registro de manutenção com alertas super precisos. A fonte até cita um exemplo de um alerta apitando para a próxima revisão no dia 27 de agosto. E não para aí, tem o seguro do carro também. O seguro é fundamental. O sistema avisa 5, 6 ou 7 dias antes do vencimento, né? Isso mesmo, mas o que eu achei o mais genial é a parte de custos. Eles têm cálculos de consumo cruzando gasolina contra energia elétrica e mostram tudo em gráficos super visuais, provando a economia real e tudo isso na parte gratuita. É uma forma de validar psicologicamente a decisão da compra do carro. A pessoa vê o gráfico e pensa, nossa, fiz um bom negócio. Exato. E para reter essa pessoa, eles criaram uma seção chamada Você Sabia? É onde eles soltam novidades em primeira mão para a comunidade. Deram a letra, por exemplo, de que o modelo tanque seria o segundo lançamento do ano. Além de trazerem vários detalhes técnicos do Hora 03 antes de todo mundo. Sim, e o nível de engajamento é tão absurdo que criaram um check-in diário. Quem acessa o app todo dia vai acumulando pontos. E não é pontuação inútil não, viu? Não, eles já converteram isso em prêmios reais, certo? Pois é, já distribuíram R$ 1.000 em prêmios logo na primeira rodada e prometem muito mais, citando até parceiros pesados como a concessionária Toriba. E é nesse ponto que a gente percebe a genialidade do negócio. Eles deixam de ser só um utilitário de GPS e viram uma praça de serviços. Uma vitrine gigante, quase 400 itens de acessórios lá, filtráveis pelo modelo do carro. E o interessante é que eles não são uma loja, né? Eles não vendem direto, eles só direcionam. Se a pessoa quer coisas para o tanque 300, por exemplo, ela filtra e acha os especialistas. E eles citam nominalmente as parcerias físicas. A Nival do filme para acessórios, a Rencar Auto, que no material eles dizem que tem a melhor iluminação do Brasil. Uma indicação de peso. Tem a Flex Investimentos também, que faz envelopamento de volante para deixar a pegada mais grossa. E a Joy Energy, que dá vouchers de desconto para carregamento. Tudo isso com cotação fácil via WhatsApp. Facilitando a vida com a Toriba para upgrades e a Unidas para seguros. Isso. E até botões de emergência diretos para o SAMU, polícia e bombeiros estão lá na tela principal. Mas sabe, vendo essa lista de funcionalidades, eu fico pensando, os nossos celulares hoje já são lotados de aplicativos de calendário, lembretes. A gente pode simplesmente pedir para a assistente virtual do celular avisar do seguro. Sim, é só falar com o celular. Então, por que centralizar um aviso bobo de seguro num web app de carro faria tanta diferença assim para quem está usando? Essa é a grande questão do design de produto moderno. A resposta está no conceito de carga cognitiva e no poder do contexto. Como assim, carga cognitiva?
O aviso crítico de que o seguro do carro vai vencer, ou de que o dia 27 de agosto chegou para revisão, aparece espremido. Ele fica ali entre um lembrete do dentista e o aniversário de alguém. Ah, vira só mais uma notificação chata que a gente ignora. Exatamente. A pessoa desliza e apaga porque não está na mentalidade certa. Mas quando ela entra no My Car Assist, para fazer o check-in diário ou para olhar os gráficos de economia da gasolina, a cabeça dela já está sintonizada no contexto do carro. Faz sentido. A mente já está focada naquilo. É a redução do atrito, sabe? Se o alerta do seguro aparece no ecossistema onde a pessoa já está consumindo conteúdo automotivo, a chance de perder o prazo cai drasticamente. Não tem aquela troca de marcha mental. É a velha tática de vender guarda-chuva quando começa a chover, né? Você oferece a solução quando o cérebro está pronto para lidar com o assunto. Perfeito. É o contexto gerando ação. E claro, toda essa estrutura de hospedar esses gráficos todos, gerenciar a comunidade, isso exige servidor. O que nos leva ao nível premium do aplicativo. Que é onde a tecnologia fica realmente sofisticada. Muito. E o custo é de apenas R$10 por mês. A apresentação até brinca que é mais barato que um cafezinho. É só para cobrir mesmo os servidores e o banco de dados que guarda imagens pesadas. E o que muda com essa assinatura? Primeiro, libera o cadastro de 2 ou mais carros na mesma conta. Segundo, tem uma função maravilhosa que é a exportação de um relatório em PDF. Isso para revenda deve ser incrível. Nossa, muda tudo. A pessoa puxa o histórico inteiro de manutenção, provando que o carro foi bem cuidado. Gera um super valor de revenda. E junto com isso vem o cofre digital. O que guarda os documentos. Isso. Guarda a cópia da CNH, do CRV, a pólice do seguro, a nota fiscal. Porque, imagina só, a pessoa é parada numa blitz de madrugada, luz na cara, e bate aquele branco de onde enfiou o documento de papel no porta-luvas. E desesperador. Com o cofre, tá tudo ali seguro no celular. Tá na mão. Eles também avisam os assinantes em primeira mão sobre recalls e atualizações de software. Mas olha, o que a fonte chama de verdadeira cereja do bolo não é nada disso. É o especialista IA GWM. Ah, e aqui é que as coisas ficam muito sérias, né? Ficam muito interessantes, porque não é uma IA genérica que a gente acessa de graça na internet. Ela tem a base completa do manual da GWM, somada com os relatos reais da comunidade. O famoso conhecimento de trincheira. Exato. E o recurso mais maluco disso é o identificador de símbolos do painel. Vamos supor que a esposa do usuário está dirigindo, chovendo, e acende uma luz estranha no painel, tipo stop and go. Aquele desespero, né? O famoso tradutor do desespero conjugal no trânsito. Adorei o termo, é bem isso. A pessoa tira a foto do painel, a IA lê a luz, entende o modelo e já explica o que é e como resolver. Mas aí eu tenho que levantar a bandeira vermelha de novo. Manda. A gente sabe que IA inventa coisas, tem as famosas alucinações. Deixar uma IA interpretar a luz de emergência do carro não é um risco dela dar um conselho errado para uma falha grave de motor? Olha, se a gente conectar isso a um cenário maior da inteligência artificial, você está coberta de razão. Se fosse o ChatGPT normal aberto, seria um perigo. Porque ele chuta respostas, né? Sim, eles são modelos probabilísticos. Mas a mecânica descrita aqui funciona com parâmetros fechados. É uma IA alimentada restritamente com os manuais da fabricante e validada pelos usuários. Ela não pesquisa na internet. Não, ela busca a resposta dentro dessa bolha hipercontrolada. E tem outro ponto vital, a ferramenta não tenta substituir o mecânico. O papel dela é fazer uma triagem para empoderar quem está no volante. Tirar a pessoa do escuro. Exato. A maioria daquelas luzes coloridas de um painel moderno não significa explosão iminente. Pode ser sensor descalibrado ou aviso de fluido. A função da IA ali é transformar aquele pânico irracional em uma decisão informada. Ela vai dizer, olha, é só um aviso do stop and go, pode seguir viagem. Ou pare agora e aperte o botão do guincho. Entendi. Esse escopo feiçado traz muita segurança para a resposta. E a gente tá falando de coisas muito técnicas, né? Segurança, manual, emergência. É por isso que quando eu tava lendo a fonte, eu tomei um susto na próxima funcionalidade. Foi uma quebra de expectativa total. Total. Porque no meio dessa engenharia séria, eles esconderam um fliperama.
tem um mini-jogo lá dentro chamado Run, estilo anos 80, totalmente em 8 bits. Super nostálgico. E como funciona? A pessoa controla carros genéricos, motos ou os próprios modelos aval. É aquele esquema de desviar dos obstáculos e tem que ir pegando energia para as baterias não descarregarem. E aparecem uns itens especiais na pista. Tipo o quê? Um escudo de proteção para aguentar impacto ou um item azul misterioso. E o cenário vai mudando de neve pesada para um deserto, a velocidade vai aumentando absurdamente, é super viciante e não para no jogo. Tem a parte dos colecionáveis também, né? Sim, eles criaram um sistema de cartas personalizados, estilo Super Trunfo ou figurinha de Copa do Mundo. A pessoa junta a própria foto do perfil com os dados do carro e gera uma carta. Eles até citam que fizeram um card comemorativo para o 6º encontro oficial do Aval. E isso exige um processamento pesado. Exige. É por isso que é limitado a 4 cartões por mês para os usuários premium, para não derreter os servidores. Mas a minha pergunta provocativa aqui é: o que um joguinho retrô e cartões de super trunfo estão fazendo perdidos num app que ajuda a chamar o SAMU e gerenciar IPVA? Isso levanta uma questão importantíssima sobre engenharia comportamental. Porque aplicativos de emergência têm um problema crônico. Qual? Eles só são lembrados no pior momento possível. Se o app fosse só para chamar o guincho ou ler luz de erro, o usuário ia esconder ele na última página do celular. Vira o aplicativo do desastre, né? Ninguém quer abrir. Exato. Igual o aplicativo de companhia aérea, a gente só lembra que tem na hora de passar no portão de embarque e depois ignora por 6 meses. Nossa, pior que a verdade. Então, ao colocar gamificação, um jogo em 8 bits e os cards estilo Super Trunfo para a galera compartilhar no WhatsApp, eles mudam o jogo. Eles educam o usuário a abrir a plataforma todo dia. Ah, e aí a pessoa cria o hábito. Cria afeto, cria memória muscular digital. E esse volume de acesso diário é o que alimenta o algoritmo, sustenta os servidores e mantém a comunidade viva. Então, quando a emergência real acontecer, o dedo já sabe onde ir. É a diversão financiando e sustentando as ferramentas de sobrevivência. Exatamente isso. Brilhante. E olhando para o arco todo do que a gente discutiu aqui, começamos com a simples dor de não saber onde plugar um carro elétrico e acabar dependendo de mapas colaborativos porque os sistemas oficiais são lentos. Uma necessidade muito básica. E a partir dessa dor, chegamos na análise de um ecossistema gigantesco. Um app com inteligência artificial própria, rede de lojas parceiras físicas, ferramentas de retenção cognitiva, cofre digital e até uma camada de nostalgia pura. É um caso de sucesso de tecnologia independente impressionante. E tudo feito entendendo profundamente as dores reais da galera, né? Mas eu acho que isso deixa um questionamento gigante no ar. Pois é. Eu gostaria de encerrar com um pensamento para quem está nos escutando, para nossa audiência refletir. Se um grupo de desenvolvedores independentes consegue construir do zero, ouvindo os usuários, um ecossistema digital que entende tão profundamente as dores de quem dirige, integrando a sabedoria das ruas com o manual do carro, o que isso nos diz sobre aquela bolha de isolamento em que as grandes montadoras multinacionais operam? É uma ótima pergunta. Fica a reflexão. No futuro da mobilidade inteligente, será que o software do nosso carro, a inteligência dele, pertencerá à fábrica que apertou os parafusos lá na Ásia ou pertencerá à comunidade vibrante que realmente dirige esses carros no asfalto todos os dias?